Microfone da Rádio Coringão ligado para mais uma análise fiel. Desta vez vamos tratar de mais um resultado e mais um desempenho péssimo do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Pois é, fomos derrotados pelo Fluminense e vamos analisar esta partida, como foi, todo o desenrolar. Mas antes, é importante ressaltar para que você curte, compartilhe e comente este nosso conteúdo para que ele chegue a mais corintianas e mais corintianos como eu e como você, ligado aqui na Rádio Coringão, tá certo? Vamos nessa! Fiel torcida corintiana, que dureza, hein? Que dureza! Mais uma atuação. Eu não gosto de falar para esquecer, porque a gente tem que aprender com os erros da vida, né? Então, para corrigir o que não deu certo, é preciso avaliar todos os erros, né? O Corinthians enfrentou o Fluminense na Neoquímica Arena, em casa, estádio lotado, mais uma vez com mais de 40 mil pessoas, pela 23ª vez durante as temporadas, né? Tanto do ano passado como esta, mas a fiel torcida corintiana se decepcionou com o 2-0 do Fluminense sobre o Corinthians em Itaquera. O jogo começou movimentado e bem positivo em relação ao volume, né, do Corinthians na parte ofensiva. O Corinthians sofreu bem pouco no primeiro tempo, o Matheus Donelli não fez nenhuma defesa, uma coisa ou outra ali, um espaço ou outro no meio-campo, um defeito, inclusive, que a comissão técnica do Ramon Dias precisa corrigir. Por falar em comissão técnica de Ramon Dias, daqui a pouco eu comento mais. Mas o negócio tá feio lá, hein? O negócio tá feio pro Ramon e pro Emiliano. E uma reunião ainda nesta quinta-feira pode selar o encerramento, né? A interrupção do trabalho da família Dias no comando do Corinthians. Mas, voltando a falar dos erros, né, ali da primeira etapa no setor defensivo, um buraco no meio campo, né, os volantes do Corinthians estão jogando um pouco mais, não estão centralizados como volantes de fato, né, e aí acabam abrindo um pouco mais o espaço. Ontem o Ramon Dias colocou a formação do meio campo com o Ranielli, com o André Carrillo, com o Breno Bidon, né, e deixou o Romero um pouco mais avançado, e na parte ofensiva o Corinthians funcionou muito bem. O Corinthians teve bom volume de jogo, entretanto, foi aquele cerco apenas, né? Porque foram duas finalizações no alvo. Uma do Romero, né, de perna esquerda, que ele invadiu a área e bateu fraco para a defesa do Fábio. Foi até uma jogada inteligente do Romero, que ele tentou pegar o Fábio no contrapé, mas o chute acabou saindo fraco, né? E na sequência, um chute do Memphis, né? Uma bola colocada, uma boa defesa do Fábio, que tinha endereço, mas foi só. No mais, só escanteios, né? Aquelas jogadas ali mais perto da área, mas finalizações efetivas nós não tivemos. Em contrapartida, o Fluminense também não teve. Então, o primeiro tempo desse 0-0, para mim, só esse defeito aí do Corinthians na composição do meio-campo, dando muito espaço, às vezes, para as fugas dos jogadores do Fluminense durante o primeiro tempo. Fomos para o intervalo, tudo certo, 0-0, tal. O volume de jogo estava bom, então acreditávamos que o Corinthians voltaria um pouco melhor, né, para a segunda etapa. O Ramon Dias decidiu por não fazer alterações no intervalo, né, manteve a equipe, mas aos 15 minutos, ali um pouquinho, 14, 15 minutos do segundo tempo, ele decidiu tirar o André Carrillo de campo. E eu, sinceramente, acho que ali a coisa começou a degringolar. Por quê? O André Carrillo é o cara que faz essa bola rodar no meio campo, né? Embora o Breno Bidon estivesse até relativamente bem no jogo, ativo, combativo, na verdade, tentando fazer aquele papel de volante mesmo, mas o Breno ele não tem essa característica. O negócio dele é rodar a bola também, né? Igual o Carrillo faz. E na hora que o Ramon saca o Carrillo para a entrada do Thales Magno, não pela entrada do Thales, que eu acho que ele merece mais oportunidades, embora esteja mal também, né, de um tempo para cá. Não é à toa que ele perdeu lugar no time. Então, o André Carrillo sai do campo e aí a gente até na transmissão lá, né, do nosso brilhante narrador Léo Rodrigues, do comentarista ontem, Bismarck Rodrigues, eu estava à beira do gramado ali, né, atrás do gol para o qual o Corinthians estava atacando,
E a gente observou ali na transmissão exatamente isso, né? Exatamente essa questão do meio-campo ficar mais aberto, tentar ligações diretas, mas o Corinthians não tem essa característica e o time do Fluminense estava intransponível na defesa ali. Os caras não perderam um duelo, né? Principalmente ali no miolo de zaga, né? A dupla de zaga do Fluminense com o Ignacio e o Freitas estavam muito bem, né, na partida, e o Corinthians precisaria mesmo tentar infiltrar de alguma forma, ou então estar de fora da área, mas no segundo tempo também não vimos nada disso, né? No segundo tempo o Corinthians, se não me engano, acertou uma finalização no gol, teve um lance perigoso do Yuri Alberto, mas aquela mesma cerca que eu falei, né? Aquela mesma e a cerca sem ser farpada, né? Porque aquela cerca lisa do Corinthians, né? Que não fere ninguém. Foi assim que o segundo tempo se desenhou também no ataque do Corinthians. Porém, o Fluminense tinha muito mais volume de jogo no segundo tempo. O Fluminense voltou para a segunda etapa com o Renato Portaluppi entendendo aquele espaço que o Corinthians dava no meio-campo para os meio-campistas, para os jogadores dele trabalharem, e acabou indo pro ataque mesmo, falando, pô, temos um espaço aqui para jogar e vamos tentar. Não deu outra. Fluminense muito mais volume de jogo, levando perigo, né, pro gol do Matheus, levando ali algumas jogadas de meio, né, com muita liberdade, com muita facilidade, com jogadores de qualidade, inclusive o Martinelli, né, que joga lá, o John Arias, né, que é um grande jogador, inclusive acho um craque de bola, um dos melhores aí dos últimos tempos que atua no futebol brasileiro, e os caras tendo muita liberdade. E o gol dos caras aos 17 minutos do segundo tempo, com o René, lateral, numa sobra, né, de cobrança de falta ali, mais uma vez um lance que os jogadores do Corinthians ficam olhando e não dão um combate. Romero chegou ali para tentar abafar o chute, no entanto, como o René armou a perna direita, acho que os caras já se ligaram, né? Pô, perna direita, o cara é canhoto, vai jogar lá no metrô Itaquera, mas na verdade ele acertou um petardo, né? Uma bola pegou na veia, jogou na gaveta, pra mim indefensável pro Matheus Donelli. E olha só, hein, fiel torcida, vamos parar de perseguir o moleque também, né? Não é todo gol que o goleiro sofre que é culpa dele, né? Então é necessário que a gente tenha ali uma certa parcimônia, né, na crítica. Quando é falha, a gente fala que é falha. Quando não é, não adianta ficar perseguindo o cara, né? Até porque andou salvando o Corinthians aí de tomar uma goleada, principalmente na última rodada. Entretanto, voltando a tratar aqui de Corinthians e Fluminense, o Fluminense abriu o placar e, segundo o Ramon Dias, o Emiliano, na entrevista coletiva que nós participamos ontem também aqui pela Rádio Coringão, aquilo deu um balde de água fria no time, mas o time já não estava bem, né? Então, ali ele começou a mexer no time e, para mim, piorou a situação que estava. Ele colocou o José Martínez no lugar do Ranielli. Para mim não estava fazendo uma má partida, pode ter cansado e até pedido para sair, mas o Martínez entrou. Depois o Breno Bidon saiu para a entrada do Maicon, que eu não entendi absolutamente nada também. O Maicon vem mal faz muito tempo. Eu não aguento mais ver o Maicon com a camisa do Corinthians, cara. Uma pena, mas é a verdade. E depois ele optou pela saída do Ángel Romero para a entrada do Héctor Hernandes, que também, né, a gente sabe que não resolve lá muita coisa. E aí o jogo se desenhou para pior quando o José Martínez, um dos primeiros lances dele, ele faz um pênalti com o atleta do Fluminense, o Serna, né, que também havia entrado. O Serna estava de costas, saindo da área, e o José Martínez consegue fazer o pênalti. E aí 2-0 para o Fluminense. O Corinthians já não estava jogando absolutamente nada, até tentou ali uma certa pressão, mas totalmente ineficaz, totalmente inofensivo. Para falar ali mais individualmente dos jogadores do Corinthians, ó, o Matheus Donelli, como eu já citei, para mim não teve culpa no gol, né? Tem que dar moral pro moleque aí, porque o Hugo tá fora, então é ele que tá jogando, tem que apoiar o moleque também, né? O Mateuzinho foi relativamente bem, né? Não teve falhas ali individuais, mas também não conseguiu chegar com tanta firmeza no ataque, né? Foi todo mundo coletivamente mal, inclusive. O Félix Torres também não esteve mal no jogo. A dupla de zaga do Corinthians, para mim, não esteve mal no jogo, mas, né, acabou sofrendo a derrota e, né, acaba sendo também alvo de críticas, né? Porque o setor defensivo, para ser efetivo, tem que ser intransponível, né? Ou pelo menos chegar mais próximo disso. O Fabrício Reileri, que voltou, né, estava lesionado. O Gustavo Henrique também retornou ontem, né, fez um bom jogo. Para mim é o melhor zagueiro que a gente tem, inclusive.
Sempre gostei muito do futebol do Gustavo, acho que ele é um grande jogador e voltou ontem também de lesão. Bem como o Fabrício Anrileri, voltou ontem, também jogou bem, né? Fez a parte dele ali no setor da lateral esquerda, não teve tanto problema também durante a partida, né? Anulou ali as ações do Samuel Xavier, que é outro bom jogador por parte do Fluminense. O Ranieri, que eu já citei, né? Depois o Zé Martins entrou no lugar dele, não jogou absolutamente nada e ainda fez o pênalti que, né, decretou a derrota do Corinthians. O André Carrillo esteve bem ali durante o primeiro tempo, mas muito preciosismo às vezes também do seu André Carrillo, né? Porra, é um cara que joga bem, a gente sabe que tem habilidade e tal, mas toda hora ele vira o corpinho, toda hora ele quer dar de trivela, toda hora é um passinho mais. O Corinthians precisa ter humildade para jogar futebol. Daqui a pouco eu vou chegar no Memphis e a gente entra nesse tema. O Thales Magno entrou mal no jogo, né? Tentando ali pela esquerda, mas ganhou acho que um duelo só ali pela ponta esquerda, mal no jogo. O Breno estava bem. Também pode ter cansado, aí o Ramon optou pelo Maicon, que entrou mal no jogo, como toda a equipe. O Angel Romero saiu para a entrada do Héctor Hernandes ali perto dos 36, 37, 40 do segundo tempo, também não ia mudar muita coisa. Yuri Alberto teve algumas oportunidades ali, mas a bola também não chega redonda para ele poder fazer as finalizações. Brigou muito, correu muito, mas, né, sem tanta efetividade. E o Memphis é pai, que honestamente eu acho um grande jogador, né, na questão técnica, é um cara muito importante para a equipe, mas precisa jogar muito mais, né, muito mais do que vem atuando. Eu acho que é um cara que pode ser decisivo e tal, mas o lance para mim aí de ontem do Memphis ficou mais para fora do campo do que para dentro. Na zona mista, ele falou uma série de coisas ali e tal, referentes até colocando em dúvida o trabalho do técnico Ramon Dias. Então, assim, quando um jogador começa a falar esse tipo de coisa, né, a diretoria precisa começar a agir, porque tudo bem, ele foi sincero, eu acho até legal que o jogador tem uma personalidade, mas expor um trabalho, né, dessa maneira, tal, falar que ele mesmo falando que o trabalho não tem evolução, reclamando ali da formação tática, de como ele está posicionado em campo também. Então, né, achei até um pouco de exagero de parte do Memphis Depay, mas, né, tem personalidade, falou e está tudo certo. Ele tem todo o direito de se expressar e de manifestar principalmente essa insatisfação. No entanto, Memphis, nós também estamos insatisfeitos com as suas atuações, né? Então, muita viradinha de corpo também, muito toquinho de lado, é muita coisa refinada que não precisa. Como eu disse há pouco, o Corinthians precisa ter humildade para jogar futebol. Aqui no Corinthians, soberba não combina. Soberba em outros clubes, aqui não. Aqui você não precisa dar toquinho de lado, entendeu? Virar carinha. Aqui, velho, sabe, corre, luta e faça o seu melhor. Porque se você começar a achar que você é o craque de bola, por exemplo, igual eu estava comentando aqui da questão tática, né? A opção do Ramon Dias por soltar um pouco mais os volantes pela lateral, pela ponta, isso é uma questão que, assim, se você tem grandes jogadores, grandes volantes, você pode fazer isso vez ou outra. Mas volante é volante, cara. O volante tem que proteger a defesa. E aí fica um buraco ali no meio-campo e as outras equipes estão percebendo isso. Foi assim contra o Palmeiras no sábado e foi assim ontem no segundo tempo contra o Fluminense. Não foi? É isso, né? Basicamente é isso. Não estou falando nada aqui que não tenha ocorrido na partida. E aí, se você tem grandes jogadores, você de vez em quando fala, ó, dá uma pisada na área ali. Ô Paulinho, ô Vampeta, ô Rincon, dá uma pisada na área ali. Mas, pô, é só o Zé Martinez e o nosso Ranielli, e tem o Alex Santana e o Charles no banco. Qual os volantes que você tem, velho? Não são craques de bola para pisarem dentro da área toda hora ou chegarem para ajudar, né? O jogador até se esforça. Por exemplo, o caso do Zé Martins aqui, que eu sinceramente não gosto. Acho um jogador muito limitado, né? Mas você vê, ele é voluntarioso, ele tem vontade. Então, se o técnico pede para ele, ó, vai lá pela ponta lá de vez em quando, ele vai lá toda hora, né? Vai pro jogo, ele tenta se esforçar, depois volta para marcar e dá pancada e toma cartão amarelo. Inclusive, ele e o Mateuzinho estão suspensos da próxima partida contra o Sport, porque eles estavam pendurados e tomaram cartões amarelos contra o Fluminense. Então, eu acho que você precisa moldar a sua equipe na característica dos seus atletas. Não adianta você achar que você tem atletas que estão ali no Corinthians, tal, um grande clube, são, claro, jogadores de alto nível, mas, pô, não é o Real Madrid, entendeu? Você tem que jogar na maneira que você
consegue ali tirar o máximo dos seus jogadores. Penso dessa maneira e não concordo com a demissão do Ramon Dias. Aliás, eu acho que interrupção de trabalho de treinador é um dos grandes erros do futebol brasileiro, né? O Ramon está há 8 meses no cargo, ele e o Emiliano, tentando fazer o melhor, eu não tenho dúvida disso. O Memphis reclamou lá que deu a entender que trabalha um pouco. Então, assim, essa reunião que a diretoria vai ter com a comissão técnica, se não for para demissão, é para uma cobrança efetiva. E assim, rapaziada, a gente precisa de mais trabalho e de humildade e de correções, e vão bancar e vão embora, vão para cima, porque o derrubar técnico, infelizmente, na minha opinião, é o início de uma tragédia. Então, para mim, não compensa ficar trocando de técnico a cada 6 meses, a cada 8 meses ou a cada resultado ruim. A minha avaliação de futebol é outra. Eu espero que o Ramon permaneça e, conforme apuração, essa informação, inclusive, que veio, né, de que a reunião seria agora pela manhã, foi do repórter Pedro Ramiro, da TV Record. Um abraço para o Ramirinho aí, gente boa, o nosso Pedro Ramiro. E a confirmação que o empresário do Dorival Júnior, da ex-seleção brasileira, experiente treinador Dorival Júnior, o empresário estava na arena. Essa informação foi do Léo Rodrigues, nosso narrador aqui da Rádio Coringão. Então, esperar para ver o que vai acontecer. Lembrando que no próximo sábado tem Corinthians e Sport Recife, né, o Química Arena. Infelizmente perdemos 3 pontos contra o Fluminense, que poderiam somar 6 com a provável vitória contra o Sport, né, que é um time de menor expressão. No entanto, com o rendimento que o Corinthians está tendo nas últimas rodadas, a gente precisa estar atento a qualquer adversário. E vamos levar o Campeonato Brasileiro a sério, viu, rapaziada? Porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil e o exemplo do ano passado não foi nada positivo, pelo menos no primeiro turno, né? Vocês lembram muito bem, e não é para ficar na rabeira ali, lutando para não cair ou patinando na tabela do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem time, para mim, não tem um elenco para ser campeão, mas tem um time que pode fazer muito melhor do que tem feito nessas últimas rodadas, principalmente. Certo, fiel torcida corintiana? É isso, análise fiel comigo, Alex Dinarti, repórter da Rádio Coringão. E como eu falei no começo, espero que você curta, compartilhe, comente e espalhe aí para os seus amigos e tal. O trabalho da Rádio Coringão, sempre de torcedor para torcedor, genuinamente corintiano, como eu, como você, como toda a equipe da Rádio Coringão e como mais de 35 milhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. É o Corinthians. Lembrando, em sábado tem Corinthians Esporte, como eu já disse, na Neoquímica Arena, e você acompanha tudo aqui na Rádio Coringão, de torcedor para torcedor. Um grande abraço e vai, Corinthians!